Olá, galera, estamos de volta com mais um episódio para você que gostou desse podcast que fala sobre curiosidades e informações que você ainda não conhece sobre futebol americano. Eu sou o PH e está começando mais um episódio do 101 Jardas. Para começar esse episódio de hoje maravilhoso, eu, antes de tudo, queria convidar ele, o nosso nome, renomado, um escritor levado muito a sério em canais internacionais de informação. Jefferson, por favor, apresente-se para o público. Obrigado. Não, gente, não precisa levantar não, fica em paz. Não, pode ficar, tá tranquilo. Não tirem a mão do volante. PH, desculpa. Não. Gente, não. Ai, já foi. Desculpa, PH, a galera, acidentes aqui, rua parada, enfim. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar de um assunto aí que eu acredito que muitas pessoas gostem, cheio do interesse de várias pessoas aqui. E olha, PH, o assunto de hoje não vou falar que é polêmico, mas olha, falar pra tudo. Um assunto, pra ser sincero, eu gosto bastante disso. Você me conhece há um tempo, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu gosto desse tipo de assunto. E quando a gente teve a proposta de falar sobre isso, eu achei genial. Eu achei que era uma coisa fora da caixa e que com certeza as pessoas gostariam de saber. Mas, já para iniciar esse tema, eu digo a vocês de casa: vocês curtem cinema? Vocês assistem cinema? Séries, filmes, Netflix, Sessão da Tarde, Sessão Pipoca. Sessão da Tarde é bom. Quem nunca assistiu Sessão da Tarde? Bacana. Inclusive a Sessão da Lagoa Azul. Como não? Inclusive a Sessão da Tarde, recentemente, acho que passou um dos filmes dessa série maravilhosa, dessa franquia da Marvel maravilhosa, que é Os Vingadores. Opa! E o mais interessante agora é que eu tenho certeza que tem alguém que deve estar falando assim: Vingadores? Essa porra do podcast não fala sobre futebol americano. Mas pera lá, calma, não se estresse. Não é só sobre futebol americano. Exatamente. Esse quadro específico aqui do nosso podcast, você vai ver ele sempre todo mês. E esse quadro tem o intuito de te mostrar teorias das quais a gente acredita que poderia ser verdade, mesmo que não seja. Ainda, talvez, depende do ponto de vista. Às vezes às vezes não é. Às vezes não é, mas que poderia ser verdade. E para começar uma dessas teorias, a gente vai começar com a teoria dos Vingadores. E como vai funcionar isso, então? A gente elegeu alguns jogadores e alguns dos personagens da Marvel e provar para vocês que, se esses jogadores fossem personagens da Marvel, eles poderiam sim salvar o mundo e serem tão bons quanto eles são dentro de campo. Mas com certeza. Muitos deles aqui acho que se dariam até melhor como Vingadores do que como jogadores da NFL. Nossa, mas tem um aqui que eu tenho certeza. E aí fica a caráter das pessoas acreditarem ou não nessa tese, mas eu tenho certeza que com todo o embasamento teórico, científico e matemático que a gente levantou aqui, a gente consegue trazer para vocês informação e esse comparativo muito interessante. E para começar, para esse roteiro aqui, o roteirista ele usou teorias de física quântica, exatamente, de mecânica reversa, teoria do buraco de minhoca para saber quais eram os players que exatamente iriam combinar com os Vingadores. Então ali o cara ele trabalhou dia e noite, incessantemente. Tivemos que criar um algoritmo para fazer esse tipo de comparação. Quase um Alan Turing ali. E a gente traz em primeira mão para vocês aqui, então, este comparativo. E eu deixo pro Jeff começar esse comparativo com aquele que é um homem verde, estatura média, idade média. Idade média que eu digo idade, não idade média. Idade média talvez fique um rapaz que, vamos dizer que ele não tem hábitos tão sociáveis. É um rapaz que se irrita muito fácil. É um rapaz que, quando se irrita, ele fica um pouco possessivo demais, um tanto quanto agressivo. Não é um agressivo passivo. Mas peraí. Você tá falando do Aaron Donald? Não, eu estou falando do Incrível Hulk. Ah, caramba, olha. Ah, saco. Estraguei o... Desculpa, cara. Pode começar. Introduza o nosso Incrível Hulk da NFL. Pois é, PH. O Incrível Hulk da NFL é o Aaron Donald. Aí você pode falar comigo, o que tem a ver o Aaron Donald com o Incrível Hulk? Eu digo pra você, tem tudo a ver. Tudo a ver? Eles são praticamente cópias um do outro, tirando o fato que o Aaron Donald não é verde. Mas poderia ser. Tirando isso... não, mas isso aí a gente resolve com tinta guache e é rapidinho também. Exatamente. Inclusive teve um caso
pra quem não conhece, jogue no Google depois, de um cidadão brasileiro, do qual ele foi participar de festividades durante o carnaval e se pintou de verde para parecer com o Hulk, só que não se atentou que a tinta que ele passou no corpo não sairia após o banho. Eu conheço esse caso. E a situação Tinta permanente, excelente. E a situação é que o rapaz ficou verde, triste. E até eu ficaria triste. Eu acredito que ele tá verde até hoje. Exato. Mas se for um cara jovem e já estiver maduro hoje, talvez esteja amarelo. Talvez esteja amarelo. Ou com alguma outra tonalidade. Ou com alguma outra tonalidade. Mas o fato é que o rapaz se pintou de verde e ele permaneceu verde. E ainda entrevistaram ele pelo fato dele ter se pintado de verde e ter ficado verde. Esse é um tipo de informação irrelevante aqui que a gente traz pra você. É irrelevante, mas completamente útil, tá, gente? Completamente útil. Você pode usar isso em qualquer momento da sua vida. Exatamente. Você pode se tornar o rei das informações irrelevantes ou úteis ou barra inúteis ou relevantes ou barra irrelevantes da sua escola, da sua faculdade, do seu âmbito de trabalho. Até mesmo quando você sai com aquele crush, você pode chegar pro crush e isso você pode usar em qualquer momento. De repente vocês estão lá no restaurante, estão comendo à luz de velas e o crush fala assim, conte-me mais alguma coisa, mais sobre você. E aí você fala, você sabia que tem um cara que ele já se pintou de verde? Você sabia que os pinguins da Malásia jogam pedras um no outro pra encantar seus parceiros? Exato. Mas esse tipo de informação é uma informação que vale pra toda a vida. Mas continue. Explique-me e prove pra todos aqui por que o Aaron Donald é o Hulk. Certo, BH. A gente vai começar aqui por um fator que talvez seja subestimado, tá? O Hulk, ele não é tudo isso. Ele não é. E quando eu falo que ele não é tudo isso, não é porque ele não é forte, não é porque ele não pula alto, não é porque ele não bate em deuses. Não por isso. Ele não é tão alto quanto todo mundo pensa. Exatamente. Por incrível que pareça, o Hulk ele só tem 2,5 metros. Ok, é alto pra cacete. Não que isso seja baixo, assim, né? Que fique claro, isso é muito alto. Só que eu aposto aqui com qualquer um que você pensava que ele era maior que isso. Exato. Até pelo efeito que dão nele nas gravações, do mesmo jeito que a câmera engorda, ela também te deixa mais alto. Exatamente, ela tem toda uma estatística ali, a visão não é mais 4x9, é 16x8, enfim, todo um... E o Hulk, ele tem 2,5 metros e o Aaron Donald também, ele não é alto. Ele tem 1,85 de altura só, e para um DL isso é muito baixo. Exatamente. A média de altura dos DLs da NFL é de 2 metros. Só pra vocês terem ciência. Mas isso não impede que os dois sejam extremamente bem sucedidos nas suas funções. Que é Exato. O quê? Força bruta. É chegar ali e acabar com todo mundo, e Donald esmaga, e Hulk esmaga, e o braço pra cá, mão pra lá, e o QB tá no chão, e o Thor tá no chão, e o Loki tá no chão, e tá todo mundo no chão. Quando você vê, o mundo acabou, e Thanos entrou no jogo, e tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tá, essa do Thanos com o Hulk eu até fiquei meio triste, mas enfim, isso aí a gente é um outro episódio. A gente tá bolando também. Enfim, o Hulk e o Aaron Donald, eles têm essas duas semelhanças, eles têm esses dois pontos em comum. E tem mais um, PH, que olha, que isso aqui talvez não esteja registrado nos autos, nem do Aaron Donald nem do Hulk. Mas que eu vou deixar registrado aqui. Certo. Vocês nunca viram os dois ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E isso pra mim é o que prova. Isso aqui pra mim já foi. Eu nunca vi, você já viu, eu não vi. Então eu acho que essa é a prova mais cabal de que o Hulk e o Aaron Donald são as mesmas pessoas. Não tem jeito. Agora, vamos pular um pouquinho, vamos sair um pouco da força bruta. Vamos falar que o cara também é forte pra caramba, mas além de forte, ele é um cara bonito. Muito bem afeiçoado. Lindão, gatão, bonitão. Ele é o tipo de sogro que o sogro, Você é o sogro que minha nora tipo gostaria de ter. Isso. Só que ao contrário. Ele é o tipo de genro que toda sogra gostaria de ter. Sim. Todo sogro gostaria de ter. Eu acho que ele é o tipo de pessoa que qualquer outra pessoa gostaria de ter. Pega, por favor, introduza o ser humano, o ser, a beleza em pessoa a este podcast. Sim, estamos falando dele, semideus, nórdico, lindo, Branco Menezes. Não, mentira. A gente tá falando do Thor, que também é o Branco Menezes.
e que também é outra pessoa. E aqui é um ponto interessante, porque essas 3 pessoas são uma só. Aqui a gente não tá mais falando de um cara que é 2 pessoas. Aqui, talvez seja que nem aquele final fragmentado. Aqui é isso. É o Thor, o Branco Menezes e o último cara aqui, que a gente ainda não falou ainda, é o Nick Bosa. Um dos irmãos Bolsa aí. Ele foi calouro agora na última temporada, né? Pelo San Francisco 49ers. E esse cara, assim, foi uma das comparações que mais encaixou, mais teve a ver com o personagem. Agora, falando até um pouco mais sério, não completamente sério, porque esse não é o intuito do podcast, mas até falando um pouco mais sério, o Nick Bosa, ele provavelmente, assim, eu vou cravar aqui, ele vai ser um dos melhores jogadores de linha da NFL nos próximos 10 anos. Eu tô falando disso daqui pra frente com uma certeza assim, tranquilamente, eu falo tranquilamente, ele vai ser, daqui pra 10 anos pra frente, ele vai ser um dos melhores jogadores da NFL. Ele já é um semideus, o que prova só que ele vai ser um deus. Sim, ele é um cara, primeiro, ele tem uma postura incrível, assim como o Thor, que vive levantando aquele martelo e exibindo aquele peitoral. Não é intuito. Assim como o Thor, eles têm uma postura, uma aura assim diferente. Eles chegam e muda todo o cenário, que nem o Thor ali no filme dos Vingadores, no Ultimato, se não me engano. Sim. Em que o Thor chega lá em Wakanda e tudo muda e a galera já, agora chegou o monstrão. Agora chegou o bichão. E os dois têm essa aura, tem essa pegada. Os dois têm irmãos super poderosos. Porque falando do Thor, a gente lembra aí do Loki. Exato. Exatamente. Que também é um semideus e tudo mais, mas falando do Nick Bosa, a gente tem o Joey Bosa. Que também é um baita pass rusher no San Diego Chargers. O antigo San Diego Chargers. Nos Los Angeles Chargers. Eu não vou me acostumar nunca. E olha que já faz tempo, né? Inclusive o estádio deles finalizou e ficou uma coisa mais linda. Ficou a bela... Voltando ao Loki, inclusive, ele já joga pro lado dos vilões mesmo, né? A gente já tem que falar que ele já joga no Chargers, já tá errado. Tá muito errado. Começou errado. E com relação ao Nick Bosa, é isso. Ele é o cara que... Ele tem um irmão super privilegiado, ele tem uma família com a genética acima da média. Ele é um cara acima da média que muda a hora do jogo, que é bonito, que é loiro, que tem um olhão top... E que... Esse podcast hoje, sim, com um tom desculpa, meio homossexual, não tô talvez. Bem. Desculpa, amor. Ricardo, desculpa. O próximo cara que a gente tá querendo falar aqui, já mudando aqui, é um cara que a gente pode definir ele como precisão. Ele é o cara mais preciso ele não exatamente clutch, eu digo preciso, se o cara tiver um dardo e ele tiver que acertar uma ponta de um alfinete na porta a 5 km de distância, ele vai acertar. Esse é o tipo de olho de gavião. O olho de gavião. Falando em gavião, quem que é o cara mais preciso entre os Vingadores? O próprio. Gavião Arqueiro, o próprio. Exatamente. Então aqui, unindo o útil ao também útil, talvez não temos tão agradável. Temos aqui Drew Brees. Ultimamente não tão agradável, mas incrível, mais útil. Não tem muito como escapar disso. É o Drew Brees. Drew Brees e Gavião Arqueiro, eles têm muito em comum. Pra começar pela família, né? Porque a gente já sabe aí que os dois têm uma família relativamente grande, né? O Gavião Arqueiro aí nas HQs com mais de seus 3 filhos e o Drew Brees incontáveis na vida real. Muitos ovos chocados. Vários ovos chocados e incrivelmente ovos de muito boa genética, viu? Porque não sei se você chegou a ver já os filhos do Drew Brees lançando a bola. Eles têm uma boa propensão. Não, os caras, os meninos, deixa os meninos brincar. Acho que tá no sangue. E aí eles são embaçados. E olha... E não tem ninguém mais preciso hoje na NFL que o Drew Brees. Ele é o cara que consegue literalmente colocar a bolinha no lugar certo. Exatamente. Pra você ter ideia, nas últimas 3 temporadas da NFL, ele liderou a liga em passes completos, mantendo nas últimas 3 temporadas ele liderou a liga, mas nas últimas 6 temporadas ele teve aproveitamento de mais de 68%. De mais de 68%, não é uma média. Isso é mais bem grande. A média da NFL no geral é 60%. É um número bem expressivo. Eu acho que para um quarterback, inclusive, é absurdo. É um número
que mostra a grandeza dele, né? E a precisão, como você disse. Sim, ele é um cara, ele sabe soltar a bola no tempo certo, ele sabe lançar no tempo certo, ele manja, ele sabe onde tá a marcação, ele sabe onde tá cada pessoa. Também é uma característica do Gavião Arqueiro, saber onde é que tá cada companheiro pra poder lançar a flecha no local certo, pra poder... Tem uma HQ em que ele lança o Homem-Formiga em cima de uma flecha. Ele tem a posição do companheiro dele, ele sabe onde é que tá cada companheiro. Então ali a gente tem mais ou menos uma comparação, uma base de cada que ele utiliza dos poderes de olho de gavião pra fazer esse tipo de lance. Mas com certeza, isso aí a gente nem cogita algo diferente. Vamos agora... Eu queria fazer as honrarias da próxima. Opa, por favor. Da próxima, inclusive, que deixe bem claro isso, porque estamos sim falando de uma mulher. Porque mulher tem que ser tratada assim nesse podcast. Com certeza. Exatamente. É um assunto que tem que ser levantado. E eu não sei se todos aqui acompanham tanto o mundo Marvel como eu e o Jeff acompanham, mas temos uma figura que, apesar das duas nunca terem sido vistas juntas, o que já é, sim, um grande indício de que são a mesma pessoa, eu acredito, Jeff, que a Kate Sowers, assistente de coordenadora ofensiva do Niners, é a Viúva Negra. Mas como assim, PH? O que você tá querendo dizer com isso aí? Não, eu acredito pelo fato... vamos analisar bem os fatos. Vamos colocar os fatos sobre a mesa. Primeiro, a Cat, assim como a Viúva Negra, ela fez um feito que é enorme, é grande, seja no âmbito da Marvel, seja dentro do campo. A Kate foi a primeira coach mulher a chegar a uma equipe que foi um Super Bowl, o Niners, né, para quem acompanhou o último Super Bowl. E a Kelly foi a primeira personagem mulher a aparecer em um feito grande dentro do âmbito da Marvel, nas telonas de cinema. Ou seja, são duas mulheres com muita coragem, muito peito e que enfrentam muitas coisas e conseguem chegar lá na frente. O que prova que elas podem ser as mesmas pessoas. E segundo tirando o fato que, né, são lindas, né? Mas isso Exatamente. Aí é uma outra discussão. E isso ia chegar até nesse ponto, inclusive. Outro fato é que ambas moram no mesmo país. Eu não sei se é estranho pra vocês. Pra mim aí realmente é esquisito. Exatamente. As duas moram no mesmo país e nunca foram listas juntas. Muito estranho. Tem o fato de que as duas são lindas, são pessoas muito bonitas também. E são pessoas que sempre preenchem aquilo que estão fazendo, ou seja, tomam corpo, cara e representatividade naquilo que elas estão fazendo. E detalhe, a representatividade disso que é o mais importante. Porque ambas mostram que, independente do mundo cheio de vilões, de Hulk, de Thors, lindos, inclusive. A gente mudou já, né? Desculpa. Exatamente. Mas no mundo cheio de peitorais e de que onde os homens se sobrepõem como os super-heróis e os melhores jogadores ou os melhores técnicos, elas estão ali para provar o contrário. Exatamente. Dizer nesses dois universos que sim, as mulheres têm espaço e elas podem ocupar os cargos não pela sua beleza, não pelo seu... por ser mulher ou por algum tipo de vitimismo, não. Mas sim pela capacidade e a competência que elas têm como qualquer ser humano. Exatamente. Se ela não fosse competente, ela não estaria no time que chegou ao Super Bowl na última temporada, né? Já começa por aí. Exatamente. Então, fica aqui a minha concepção de que sim, a Viúva Negra e a Cat Sowers são as mesmas pessoas e a história vai provar isso. Sim, e se vocês não conhecerem a Kate Sowers, galera, assim, pesquisem a história, tem muita reportagem sobre ela a gente dá pra achar no YouTube, tem na ESPN também, então eu aconselho vocês a darem uma olhada na história da Kate Sowers, que é muito bonita. Exatamente. E chegando a ele... Vixe, agora é polêmica. É polêmica, porque é engraçado, porque foi perfeita essa escolha. Foi perfeita, porque ao mesmo tempo que ele é polêmico em campo, ele também é polêmico na Marvel. Né? Verdade. E a personalidade é muito parecida, inclusive. O que prova que podem ser sim a mesma pessoa. E se você, de repente, forçadamente...
forçar um pouquinho. Tem que forçar um pouquinho. Olhar um pouco, assim, inclusive, a fisionomia. Talvez olha de lado, talvez. De lado, assim, num ângulo onde não tem muita luz. Exatamente, você tira um pouquinho da luminosidade, sobe Isso. um pouquinho o R do RGB e talvez... Talvez eles sejam meio parecidos, mas Tom Brady é o Capitão América. Eita, gostamos da comparação. Estamos. E temos como provar isso. Primeiro, a gente pode colocar aqui como ponto inicial a fé inabalável de que ambos têm. Ou seja, ok. eles acreditam até o fim. Né? O Capitão América acreditou tanto até o fim que ele foi congelado. Ele acreditou que ele veria a mulher dele no futuro e olha, não é que ele viu? Não é que ele viu? E pois é. Então, assim, Tom Brady acreditou tanto que era possível uma virada, que não é que o cara virou mesmo. Pessoal do Falcons, desculpa de novo. Tá, assim. Não, desculpa de novo, mas é a prova de que a fé inabalável dos dois realmente aconteceu. Enfim, eu acho que esse é o primeiro ponto do que os dois. Segundo, uma coisa que não sei se vocês repararam, mas a cor do uniforme dos dois é muito parecida. Nossa, é idêntica. É idêntica. É idêntica. São as mesmas cores. Não, e tem mais um detalhe ainda. O Chris Evans, o ator que faz o Capitão América, ele torce pro Patriots. Tá em todo o jogo do Patriots na arquibancada. Curioso isso? Seria só uma coincidência? E às vezes nem só na arquibancada, às vezes no banco de reservas. Às vezes dentro de campo, lançando a bola. Isso, e às vezes também recebendo, não, isso a Gisele falou que ele não faz, receber, não consegue. Mas, às vezes ele tá ali, murchando, às vezes tá, não sei, acontece. Tá ali murchando, tá ali colaborando. Ali fazendo a dele. Mas o importante dizer aqui é que, sim, Tom Brady, ele poderia sim ser muito bem o Capitão América, porque ambos são cara dos seus próprios personagens, assim como o Capitão América, ele é a cara dos Estados Unidos dentro da Marvel. O Tom Brady também faz isso dentro do New England Patriots, fazia, né, na que verdade. tem um nome... fazia isso dentro do New England Patriots, que inclusive levava o nome de Patriota. E não sei se vocês sabem, mas o Capitão América era o símbolo do patriotismo durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa senhora, cadê as palmas? Aplausos, por favor. Agora sim, eu não tenho mais argumentos. Não. Juiz, o veredito foi dado e foi declarado culpado por murchar. Não, é declarado culpado por ser o Capitão América, o Tom Brady. Sim, o Tom Brady é o Capitão América. Se você tem mais provas que essa, ou provas refutáveis, não vamos dizer irrefutáveis, mas provas refutáveis, por favor, comente no nosso episódio que a gente vai levantar essas novas provas e analisar o caso de mais. Aqui a gente trabalha com provas refutáveis, tá? Nada de coisa irrefutável não, que a gente não gosta muito disso. Exatamente, aqui é tudo refutável, é tudo plausível de ser derrubado através de uma liminar. Enfim. Através de uma liminar. Eu queria fechar então o nosso quadro de personagens e jogadores com um rapaz que ele faz inclusive jus ao nome, porque ele também é de ferro. Não, esse com certeza. Ele é de ferro. Eu queria dizer aqui que Aaron Rodgers é o Homem de Ferro. Aí tá uma boa PH, porque assim, se a gente for reparar até o Cavanhaque, a gente dar uma olhada assim, olha o Cavanhaque e fala, pode ser, tá aí. O estilo de Cavanhaque dos dois é parecido, o estilo de gosto musical dos dois é parecido. Verdade. Tem que ser ressaltado isso aqui. E inclusive a personalidade forte dentro de campo e a capacidade de liderança dos dois. Claro que Tony Stark tem lá um pouco do seu brilhantismo, né? Mas quem diz que o Aaron Rodgers também não tem? Aaron Rodgers é o cara, talvez um dos quarterbacks mais brilhantes a pisar no campo da NFL. Exatamente. Ele é um cara que tira coelhos da cartola, assim como o Tony Stark tira ali as nanotecnologias dele do nada. Então... E eles são dois, tanto o personagem, quanto o Tony Stark, quanto o Aaron Rodgers, são pessoas que têm uma capacidade incrível de resolver problemas, mesmo que quando estão no sufoco, né? Tá aí. Que acontece quase sempre no caso de Green Bay. Quase sempre mesmo. Sabe? Eles estão sempre no sufoco, e aí tem que lançar Hail Mary, mas incrivelmente dá certo. Inclusive, isso é um tema que a gente vai levantar aqui num episódio próximo, então fique atento no nosso feed, porque se a você gente vai quiser falar... saber um pouquinho mais de Hail Mary, um pouquinho Exatamente. mais. A gente vai provar aqui que sim, Hail Mary é desespero e a matemática
Pode provar isso. E olha, e dessa vez, PH, realmente é a matemática que prova. É a Não matemática. sou eu, não é o PH, não é o roteirista, não é ninguém. É a matemática. A matemática vai provar pra vocês que Hail Mary é sim desespero. Então fica atento, eu já tô dando spoiler aqui, hein? Tô dando spoiler no próximo episódio. Eita. Mas voltando ao caso do Homem de Ferro e Aaron Rodgers, eu acho que é extremamente válido a gente observar os dois, o comportamento de ambos e ver como eles quase saem sempre como os melhores, né? Os superiores daquilo que eles fazem. Mesmo quando eles ainda não são protagonistas naquilo que eles estão fazendo. Você entendeu a minha loucura? Eu tô pensando aqui, eu tô aquele meme da Nazaré, manja? Eu tô ali... O que eu quero dizer é o seguinte, porque o Tony Stark, quando ele tá dentro do filme da Marvel, ele é mais um herói dentro da Marvel. Mas necessariamente ele não é o herói da Marvel. Ok. Agora faz total sentido. Certo. Beleza. Mas ele tem um alto poder decisivo. Não, beleza. Seja, ele decide o filme. Ele é o cara que vai lá com a roupinha dele de ferro e decide o filme. Aaron Rodgers é o mesmo cara, que às vezes ele não é o protagonista da liga como um todo, apesar de ser um pouco. Mas ele tem uma alta capacidade de decisão, o que o torna muito parecido com o Tony Stark. Quando você menos percebe, quem tá decidindo ali é o Aaron Rodgers ou é o Homem de Ferro. Sim, exatamente. E acho que um fato também que tem que ser levado em consideração é que ambos têm a capacidade de ser amados e odiados por todo mundo. Com certeza. Quem não ama o Aaron Rodgers odeia, quem não ama o Homem de Ferro odeia. Exatamente. Ou ele é odiado ou ele é amado, não tem meio termo. E esse é o veredito final. Aaron Rodgers é sim um Homem de Ferro. Tá ok, galera, a gente tem aí os Vingadores da NFL. Esses são os Vingadores. Mas PH tem espaço pra mais. Tem espaço pra mais. Tem espaço aqui também pra gente falar sobre quem é o Batman, né? Por que a DC Comics não tá aqui? A gente poderia, de repente, fazer até um enfrentamento entre DC Comics e o Batman. Pode ser, Liga da Justiça da NFL, talvez. Exatamente. Quem tá aqui são vocês para dizer o que a gente pode ir além nesse nosso pensamento e propor novas teorias para esse quadro. E olha só a música chegando. Eita, tô ouvindo, tá no fundo, hein? O episódio tá acabando, significa que a gente vai ficando por aqui com esse quadro que eu gostei bastante de falar um pouco sobre esse comparativo de super-heróis e jogadores. Espero que vocês aí de casa também tenham gostado bastante. Queria mandar um abraço para todo mundo que nos escuta, todo mundo que nos apoia, todo mundo que nos divulga. Vocês são incríveis e esse podcast é feito para vocês. Queria mandar um abraço especial para todas as mulheres que também produzem conteúdo de qualidade da NFL, então acompanhem elas também sempre que possível, divulguem, porque elas também merecem todo o reconhecimento que elas têm pelo trabalho incrível que elas fazem. Gostaria de deixar algum recado, Jeff? Sim, além das mulheres, mandar um abraço para todas as mulheres que produzem conteúdo, que fazem todo o cenário do futebol americano acontecer. Eu também queria mandar um abraço aí pro Branco Menezes. Branco Menezes, exato. Ele tá super convidado a participar do nosso podcast, assim que puder aí, só vir. Se tiver uma folga nas gravações ali do Thor. Talvez eu possa me distrair um pouco, mas isso aí é uma outra história. A gente falou sobre, mas pode ser que tem gente aqui que não sabe o que a gente tá falando. Pra quem não sabe, Branco Menezes é um jogador de futebol americano brasileiro. Sim. Que é o Thor. Eu não vou falar que ele parece o Thor. Ele é basicamente o Thor. Eu não vou falar que ele parece. Ele parece. Ele é. Inclusive, ele tem foto vestido de Thor. O que prova que ele é o Thor. Pode crer. Eu não lembrava disso, mas é verdade. Se você tá curioso, procura lá o Instagram dele. Branco Menezes é um excelente jogador do futebol americano. Sim, ele é um dos melhores jogadores do futebol americano nacional hoje. E ele, se não me engano, ele joga pelo Palmeiras Locomotives. Exatamente. E fica aí também, entra lá na página dele, confira a foto vestido de Thor e diga, você é o Thor e o 101 Jardas já comprovou que você é o Thor. Obrigado, valeu todo mundo. Valeu, abração galera. Pra todos vocês e a gente fica por aqui. Obrigado por nos ouvirem. Forte abraço. Até o próximo episódio.